Corretor, você quer vender muito plano de saúde, só que você fica aí patinando em como atrair clientes para sua corretora. Você fica patinando em ter pedidos de cotação? Pois bem, nesse vídeo eu vou falar com você sobre 5 fontes de potenciais clientes para sua corretora em planos de saúde. Vamos junto nessa? Pois bem, primeira dica que você tem é olhar para o que você tem dentro de casa. Por que eu quero começar com essa dica? Porque ali você consegue não ter custo e ainda assim encontrar bons clientes. Por exemplo, vamos supor que você trabalha com automóvel. Ali você tem contato com pessoas diariamente, sem contar o leque de clientes que você já tratou em algum momento. Começa fazendo um filtro básico. Quantos desses tem CNPJ? E por que eu falo CNPJ? Porque atualmente, dentro do mercado que a gente atua, existe muito mais produtos e ofertas para pequenas e médias empresas do que produtos pessoa física e esse tipo de coisa, ou até mesmo adesão. E por que isso? Porque atualmente existe muito mais oferta de produtos de PME empresarial do que um produto pessoa física e adesão. Apesar de existir, é algo um pouco mais restrito, vamos pensar assim. Porém, você já começa a olhar para a tua carteira potenciais clientes. E é claro, você vai fazer essa separação de todo mundo que tem um CNPJ. Em seguida, você vai começar a fazer uma atuação com esses clientes, questionando quem tem plano de saúde, como que é essa questão dentro do nicho deles, se é obrigatório na convenção coletiva ou não, e vai começar um trabalho ativo de prospecção dentro da sua própria carteira. E isso, você vai ter um volume grande olhando para trás. Só que você, todos os dias, você fala com clientes, não fala? Esses clientes, eles podem ser, muitas vezes, empresários, ou trabalham em recursos humanos, financeiro de empresas, ou até mesmo são funcionários de alguma empresa. Normalmente as pessoas trabalham e essas pessoas trabalham em algum lugar que tem um CNPJ. E esse CNPJ é um potencial cliente seu. Então cabe a você, corretor, passar óleo de peroba e oferecer, perguntar, fazer com que a pessoa aflore a necessidade na cabeça para que queira saber mais, perguntar mais, pedir uma cotação, e aí você vem com todo o processo de vendas e oferta do seu produto. Então tá aí a primeira forma de fonte de cliente, olhar para dentro de casa e falar com todo mundo, passando óleo de peroba para entender ali quais são os CNPJs. Então a gente já combinou que todo mundo da sua carteira atual é um potencial cliente seu também para planos de saúde, certo? Segundo ponto, se a gente falou inicialmente aí sobre pessoa física, produto adesão, apesar de não ser um volume grande, ainda assim existe possibilidades. Exemplo, se você pegar um olhar sobre um produto pessoa física, mas você pode também canalizar até para um PME. Quer ver um exemplo? Eu já falei exemplo 2 vezes, né? Uma outra possibilidade é você trabalhar sim com pessoa física e aquele plano familiar, que é o pessoa física adaptado ali num PME familiar. Só que aí você pode pensar de qual forma? Trabalhar olhando para nichos, porque dessa forma você vai conseguir abordar o cliente de forma correta, trazer o pedido de cotação e adaptar o cliente no melhor formato. Quer ver um exemplo? Recentemente, a Sul América desenvolveu um produto para médicos, ou seja, médico pode ser pessoa física, mas normalmente tem um contrato aí de prestação de serviço, então o médico normalmente tem um CNPJ e você pode fazer aí um contrato familiar para esse médico. Como esse produto, ele é específico para internação e DIT, que é diária por incapacidade temporária. E ele foi desenvolvido total pensando no médico. O que você vai fazer? Você vai entender do produto que tem aquele potencial cliente e para você achar esses clientes, você pode começar de algumas formas. Primeiro, olhando para os médicos que são do seu convívio. Então, médicos da sua família, dos seus filhos. Então, já está ali o primeiro grupo de médicos ao qual você vai abordar e oferecer. E vamos pensar assim, gente, todo corretor, ele tem que ter esse óleo de peroba na cara para oferecer. Se você é envergonhado, se você não tem coragem de abordar uma pessoa e ofertar para aflorar a necessidade na cabeça dela,
para que ela te peça a cotação, seria bom a gente estar repensando aí o papel que você cumpre dentro da corretora. Por quê? Quem é vendedor não pode ficar inibido com esse tipo de coisa. Tem que ser aí sem vergonha mesmo nesse sentido. Então olhar para todas as pessoas do seu convívio que são médicos, mas você pode ir além. Você pode fazer a aquisição de mailings e fazer um telemarketing ativo, mandar e-mail, mandar WhatsApp, pode se comunicar com essas formas, você pode se comunicar com essas pessoas de forma ativa para oferecer o produto que você tem. Esse produto aí é um mega diferencial para esse nicho. Por quê? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, o médico não paga normalmente consulta para outro médico. Então, pagar mais caro por um plano para ter cobertura de consultas não necessariamente é o que interessa para ele. Então, você já vem com essa abordagem para ele. Outra coisa que você pode fazer é entrar em contato com clínicas. Dentro das clínicas existem os médicos, você pode fazer essa oferta. Aí você pode falar, Cláudia, mas é difícil conseguir falar com o médico, porque você ali dentro, você tem a secretária que não vai permitir, você tem as barreiras. Então, enquanto você ainda não tem a musculatura de chegar no médico, porque sim, existem as possibilidades. Você pode pensar também em outras formas, como por exemplo, ir em LinkedIn, onde no LinkedIn, normalmente a pessoa põe a profissão. Você pode abordar as pessoas pelo LinkedIn em massa e começar a falar com elas, começar a trocar figurinha e desenrolar para uma negociação. E todo médico que você falar, todo negócio que você fizer, pede indicação. Por quê? Pessoas conhecem pessoas da mesma profissão. Se você der um bom atendimento, com certeza ele vai passar a indicação de outros médicos para você, porque quem tem a mesma profissão tem colegas, então eles se comunicam e eles vão passar você como referência, e isso já vai trazer você como um especialista nesse nicho. E aí já fica a dica, você vai trazer para ele o produto de saúde, o DIT, por exemplo, nesse saúde do Sul América que está embutido, você vai trazer também uma responsabilidade civil, além do seguro do carro, da casa. Então, de repente, você trabalhando com esse nicho, você vai ter ali uma série de possibilidades de negócios dentro do mesmo cliente. Um outro ponto que eu adoro trabalhar é com convenção coletiva. Como assim, Cláudia? Não sei se você sabe, convenção coletiva é aquele documento dos sindicatos que diz o que as empresas de um determinado ramo precisam oferecer para os seus funcionários, como plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico e tantas outras coisas que cada ramo tem aí dentro das suas particularidades. E aí, quando diz plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, está falando a sua linguagem, certo? Então, o que você pode fazer? Identificar nichos que tenham essa obrigatoriedade, fazer um mailing, trabalhar esse mailing oferecendo justamente esse produto, porque a empresa é obrigada a fazer para o funcionário. E aí você pode falar, Cláudia, mas e aí, fala mais, aprofunda. Beleza, eu tenho uma aula, quase 1h30 de aula, só onde eu falo sobre esse assunto, eu aprofundo convenção coletiva. Mas essa aula eu dou exclusivamente para quem é nosso assessorado em saúde aqui na Ragaz. Chama o nosso time, vai no link aqui embaixo, pergunta como você faz para se tornar nosso assessorado. Para ser assessorado, você não paga mensalidade, você entra, quem me paga, quem me remunera são as seguradoras, são as operadoras, então faz sentido para o corretor estar com a gente. Entra aqui embaixo e já vem entender como você faz. E aí eu vou te dar essa aula, eu vou te dar também uma lista com mais de 150 ramos de empresas que são obrigadas a ter ali ou plano de saúde ou seguro de vida, ou seja, nichos que são bons para você poder trabalhar. E ali eu vou dar todas as particularidades de como você atrair aí e fazer de fato mais negócios em convenção coletiva, porque como eu falei, foi uma aula de 1h30, senão esse vídeo seria no mínimo de 1h30 só para eu falar sobre a convenção coletiva, mas aqui é para te dar esse insight do que é possível, tá bom? Eu gosto também quando a gente fala de marketing digital, só que tem um ponto. Marketing digital não é para todo mundo. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que chega no marketing digital e não quer investir. E quando a gente fala em não investimento, tem que ser orgânico. E o orgânico, é o não pago, ele leva um pouco mais de tempo. E precisa para isso ter uma consistência. Por exemplo, YouTube aqui é algo orgânico.
É algo que precisa de uma consistência, então precisa se postar vídeo todas as semanas, precisa se criar conteúdos para atrair volume de pessoas suficiente que se conecte com você para que peça cotações. É uma possibilidade, é orgânico, é no marketing digital, só que nem todo mundo quer pagar o preço. Então, existe um preço, seja ele monetário no marketing digital ou não. Então, aí você tem que entender, você está a fim de gastar? Ou você pode gastar neste momento ou não? Então, a primeira pergunta. Segundo, você tem que entender que um lead de internet, ele não tem a mesma força de conversão que o seu amigo, que o seu familiar, do que a indicação de uma pessoa que já fechou com você. Por quê? Quem vai para a internet tá ali procurando entre 10, 20 corretoras simultaneamente. 10, 20 é modo de falar, mas ele consegue fazer uma cotação em várias corretoras ao mesmo tempo. Enquanto que o seu amigo está cotando só com você, às vezes com mais um corretor, quando está cotando. Então, o digital te traz mais concorrência, então você tem que ter uma musculatura maior para conseguir trazer o cliente para você e converter. Dá para fazer? Dá. Por exemplo, quando eu trabalhava forte com digital em automóvel, a minha taxa de conversão era de 23%. Só que a gente sabe que um corretor iniciante no digital não tem essa taxa de conversão no automóvel. A conversão está ali em 5, 8, 10% quando muito bom. Então, tudo vai uma musculatura para conseguir fazer acontecer. Então, a gente fica com esse olhar. Você tem também que ter uma clareza de números para poder olhar o seu ROI, que é o retorno sobre o seu investimento. Porque muitas vezes eu vejo o corretor falando assim, eu vou comprar lead. Legal! Só que aí ele compra, 10 leads e espera converter os 10. Nunca você vai vender 100% dos leads que entrarem ou das cotações que você fizer. Nem com a família a gente converte 100%, quiçá com leads de internet. E aí cria-se uma frustração no corretor porque ele criou uma expectativa naquilo que foi frustrada. Mas a verdade é que você tem que analisar o seu ROI. Você gastou quanto? Você gastou R$1.000 para conseguir X leads. Beleza, desses R$1.000 que você gastou, você conseguiu converter o suficiente para ganhar 2.000, para ganhar 1.500, para ganhar mais do que o que você gastou? Então, assim, o seu ROI vai ser positivo e vai ter valido a pena? Por quê? Se valeu a pena, ok, você pega aquele valor e reinveste um pouquinho a mais. E assim você vai fazendo a bola girar e virar uma bola de neve, você ganhando cada vez mais. E aí existem alguns pontos. Primeiro, você vai contratar uma agência? Eu, particularmente, nunca consegui ter bons resultados com digital em agência. Eu sempre consegui resultado trazendo para fazer dentro de casa. Eu aprendi, depois fui contratando pessoas que fossem me ajudando e que o resultado ia surgir. Então, é uma possibilidade, você aprender. Só que se você for aprender a fazer, você vai gastar um tempo para isso. Você aí na sua corretora, você tem esse tempo de espera? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você vai contratar alguém para começar a fazer para você, ou vocês são dois sócios. Um vai pelo offline, outro vai pelo online para daqui a pouco conseguir equalizar as coisas. Um vai pagando as contas de agora, o outro está fazendo as ações para conseguir no futuro. É tudo uma parceria que tem que ser trabalhada. Ou então, você pode também comprar leads prontos. Hoje, no nosso mercado de plano de saúde e seguros no geral, existem empresas que comercializam os leads. Então, você pode também fazer a contratação desses leads, sempre lembrando que você tem que fazer o seu cálculo do ROI, o quanto você investiu e o quanto você vai ter de retorno sobre essas vendas. É mais uma possibilidade. Mas uma coisa você tem que ter em mente, não é porque você não teve sucesso que não dá certo. Eu, Cláudia, já dei muito resultado, já tive muito resultado e todos os meus negócios são baseados no marketing digital. Então, sim, é possível ter resultado em venda de seguros com o marketing digital. Aí se você falar assim, Cláudia, mas eu não consegui, beleza? Então não é que não dá certo, é que você ainda não conseguiu a veia para fazer acontecer. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa assessoria, às vezes dá um conselho, uma ajuda, um apoio para os nossos corretores de como agir. E eu tenho também treinamento como Top Corretor, que ensina toda uma metodologia que você pode aplicar aí na sua corretora para aplicar o marketing digital. Só que aí esse ponto é entrar na veia de aprender. Então lembra,
Não é porque não deu certo ainda com você que não funciona. Você ainda apenas não aprendeu a estratégia certa para fazer acontecer, certo? E existe também o modo de você fazer parcerias. Você entra em contato com empresas, com pessoas que têm como cliente o seu potencial cliente. Exemplo, uma contabilidade. Ela tem empresas como cliente. Se você busca vender para um CNPJ, ela tem o seu cliente na mão também. Faz uma parceria. Dali você pode tirar bons negócios. Mas aí são duas etapas. Primeira, faz uma negociação com o parceiro, trava essa parceria. Dali você vai para a negociação com os clientes dela através daquelas indicações. Percebe que é um mundo de coisas e, gente, se a gente ficar aqui falando, existe infinitas possibilidades de conversão. Só que o que você precisa pensar e lembrar sempre, você não pode ser o corretor de arquibancada. Você tem que agir, você tem que ir para jogo para fazer acontecer. Não adianta sentar na corretora e esperar o telefone tocar. Você tem que ir para jogo. E eu e todo o nosso time aqui na assessoria, a gente pode te ajudar no dia a dia, a cada dificuldade que você tiver, a cada momento que travar essa questão de novas prospecções, a gente pode te dar inputs de possibilidades. Basta você ser nosso assessorado. Para isso é muito fácil. Vai aqui embaixo, clique no link e vem conversar com o nosso time. A gente está te esperando e com certeza a gente vai fazer muito negócio junto, tá certo? E, gente, para esse vídeo é isso. Espero que você tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Como diria minha filha se ela já falasse, beijinhos no coração, tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Por que até vale dizer aí, gente? Por que eu falo isso? Minha filha adora Maria Clara e JP. 1 ano e meio e já gosta de Maria Clara e JP. Mas eles terminam os vídeos aí brincando dessa forma, então é isso, você deixando o seu like, dizendo aqui embaixo o que você achou, se você gostou, o que você gostaria que eu trouxesse mais, que a gente traz para os próximos vídeos, tá bom? Então, beijinhos no coração, tchau, tchau e...